Olá a todos, bem-vindos ao Curtas. Mais uma vez, neste ano tão particular, temos então várias propostas de filmes muito diferentes. Connosco vão estar vários realizadores convidados em competição. É o caso da Natália Azevedo Andrade, que apresenta mais um filme na competição nacional. É um regresso da Natália, que já esteve connosco antes. O filme intitula-se Lascas. E é um filme com um contexto de produção diferente, foi feito fora de Portugal, como os anteriores. Natália, bem-vinda, e queria começar por pedir-te para falares um bocadinho sobre então a gênese deste projeto. Eu sei que ele foi desenvolvido num país estrangeiro, com uma cultura e uma língua muito diferentes da nossa, mas fala-nos um bocadinho então sobre este filme e como é que surgiu a ideia, como é que ela depois se desenvolveu. Geralmente, quando eu estou a fazer um filme, eu costumo escrever também o guião e muitas vezes são inspirados em alguma coisa que me esteja na minha cabeça naquela altura. E eu estava a pensar muito sobre como muitas vezes se vê pessoas a julgar outras pessoas por situações que elas próprias vivem. Então queria um bocado esta ideia da mãe que vive uma situação que é fácil de julgar, mas também é fácil de estarmos naquela situação. Também nós, quer dizer, eu não, que eu não tenho filhos, mas muita gente que tenha. E então eu queria criar uma espécie de empatia com essa personagem. Então as crianças apareceram quase como um contraposto para criar algum contraste e também para serem o objeto das emoções da mãe. E foi por isso um bocado. O trabalho correu como pretendido. Muitas vezes nós idealizamos, não é, um filme na nossa cabeça, mas depois as condições de produção nem sempre permitem que aconteça como nós idealizamos. A história foi se desenvolvendo, aquelas personagens que ganharam corpo eram aquilo que tu tinhas imaginado inicialmente, ou houve opções que tiveram de ser tomadas durante o processo? As personagens são mais ou menos são o que eu queria. O que acabou por mudar mais por causa do processo foi mesmo a casa. A própria casa originalmente ia estar bastante mais coberta de verde e de plantas. E depois, por causa da produção, o orçamento era bastante menos do que isso. Mas eu acabei por preferir esse ar mais deslavado e eu acho que no fim acabou por ficar melhor não estar tão coberto de plantas. Os processos de produção em animação são sempre muito, muito complexos, muito longos, e muitas vezes ao longo desse período há coisas que têm de ser alteradas. Podes-nos falar um bocadinho como é que foram esses timings à medida que o processo foi evoluindo, quais foram as etapas mais importantes? O processo foi muito demorado, como eles são. Eu comecei por fazer os cenários e as filmagens dos cenários, o que correu bastante dentro do planeado, o que foi bom, mas depois a partir daí começou tudo a encavalitar bastante mais. A equipa foi crescendo porque a deadline era bastante fixa. Eu tinha que acabar naquela altura. Portanto, à medida que nós começámos com 2 ou 3 pessoas e no fim já eram bastantes pessoas, todas as pessoas da escola a ajudar a acabar o projeto, porque tinha que ser acabado até aquela altura em que foi. E eu acho que foi bom também ver as duas versões, ter uma equipa pequena, ter uma equipa maior, quais são os desafios, porque eu nunca tinha tido uma equipa. Portanto, nesse sentido foi. Foi uma experiência então diferente das tuas duas anteriores, não é? Mas para além do processo criativo, quais são assim as principais continuidades ou as principais diferenças entre os teus dois trabalhos entre este e os 2 trabalhos anteriores que já tinhas apresentado no Curtas? Neste projeto eu queria fazer um desafio para mim que era como ia ser o projeto maior. Estes foram todos desenvolvidos em contexto escolar e este era o último. Portanto, eu queria alguma coisa mais. Os outros projetos tinham muito uma espécie de monólogo. Era geralmente uma personagem ou especificamente. E nesse sentido eu queria ter várias personagens que pudessem falar umas com as outras. Era uma coisa que eu queria tentar. E também
o facto de ser stop motion tem uma data de desafios diferentes, mas, por exemplo, começar com uma ideia que é só alguma coisa que me está só a aborrecer e que eu queria, de uma forma, mostrar às pessoas alguma espécie de empatia, alguma espécie de pensar sobre um assunto. Portanto, a maneira como o guião aparece é mais ou menos a mesma em todos os projetos, só como foi desenvolvido é mais diferente. E o facto de todos os meus projetos têm aquelas texturas que são feitas de processar imagens até ao limite, de pegar numa imagem, em várias imagens, e depois elas são processadas e texturizadas e feito de padrões até que já não são reconhecíveis, e nesse sentido todos os projetos partem visualmente disso. Há várias possibilidades de trabalhar, não é, em animação. O teu projeto atual, o Lascas, o filme que estás aqui a apresentar na Competição Nacional, é um projeto misto, não é? Que mistura técnicas diferentes. Podes-nos explicar um bocadinho como é que foi esse processo de decisão e porque é que escolheste este tipo de técnicas de animação? Eu queria muito experimentar fazer alguma coisa em stop motion e depois acabou por ser esta oportunidade, porque para mim fazia sentido separar as personagens do cenário. No filme é muito sobre como elas estão desadequadas umas às outras ou desadequadas ao lugar onde estão, e há uma espécie de separação permanente entre todos os elementos. E nesse sentido, criando um cenário stop motion e as personagens em 2D, elas quase que estão sempre separadas de tudo. E por causa de ser em stop motion, também criava um constrangimento físico muito maior do que o 2D, porque o 2D é líquido, pode-se fazer o que se quiser. E se for em stop motion, tem sempre a câmara, tem sempre uma data de desafios de como mexer no espaço. E podia mais, por exemplo, jogar com a luz de uma maneira mais natural, que eu achei que era importante. E nesse sentido, pronto, sublinha a diferença entre as personagens que são mais líquidas e acaba por ser um bocado sobre isso a história, e o cenário que é bastante rígido. Ok, obrigado, Natália. Não resisto a fazer uma última pergunta que tem a ver precisamente com o facto do filme ter sido feito num contexto diferente do português, num país com uma cultura diferente, com uma língua diferente, sobretudo. Como é que foi essa experiência de viver e trabalhar na Hungria durante um período tão alargado? Foi especial. A Hungria é um país que é muito diferente de Portugal, mas ao mesmo tempo é muito parecido. Eu costumo dizer que eu estou sempre preparada como as coisas acontecem na Hungria, porque é mais ou menos como em Portugal, só que por razões completamente diferentes. Na altura em que nós tivemos, por exemplo, o fascismo, eles tiveram um socialismo que também era bastante ditador, e agora estamos um bocado ao contrário, nós somos bastante mais socialistas e eles são bastante mais fascistas. Vamos dar a volta, mas vamos dar ao mesmo lugar. A população é mais ou menos igual, o tamanho do país é mais ou menos igual. Pronto, houve muitos desafios, mesmo na produção deste projeto, por não falar a mesma língua. Tu comunicavas em inglês com a equipa? Sim, eu não falo húngaro, mas percebo algumas coisas, mas falávamos maioritariamente em inglês. E nesse sentido, pronto, foi sempre mais difícil. E também uma coisa que eu noto é que nós falamos muito mais. Às vezes eu estava a falar e eles estavam a olhar para mim confusos, não o que eu estava a dizer, mas porque que eu estava a dizer tantas coisas. Nós temos tendência a falar, a explicar uma data de coisas que se calhar não eram importantes, junto com as que eram importantes, tudo misturado, e eles são muito mais sucintos. É isto. E nesse sentido. Eu fui para esta escola porque ela é uma escola que tem um trabalho muito interessante. Na Hungria eu tenho estado bastante presente nos festivais na Europa, maioritariamente com trabalhos desta escola, onde eles inovam muito, dão muita liberdade aos alunos. A pessoa aprende o lado técnico, mas a parte mais interessante é quase estar com aquelas pessoas e aprender com elas a pensar de uma maneira diferente. E foi isso, maioritariamente, que aconteceu. Claro que eu pensava de maneira mais diferente deles, porque pensava em português e isso muda sempre tudo. Mas o cinema é uma língua universal, não é? Não...
mais poética. O teu filme é um filme mais poético e que fala de sentimentos que são mais universais. Sim. Muito obrigado, Natália. Boa sorte para a competição. Obrigada. E até breve. Até breve.